Bom, gente, então, para quem ainda não conhece a Rita, agora, brincadeiras à parte, é um enorme prazer receber a Rita aqui, de volta no Fertility. A Rita trabalhou com a gente muitos anos. A Rita começou no Fertility, e aí ela acabou indo para o interior. Aí agora ela faz parte do time da Androfert, mas ela vai sempre ser parte Fertility, não abro mão. A Rita, ela é bióloga, né? Eu sempre confundo, mas a Rita, ela é bióloga, ela é mestre e doutora em biotecnologia da reprodução, em ciências médicas pela Santa Casa. Hoje ela está trabalhando ela é embriologista sênior na Androfert. E Rita, mais uma vez, super obrigada pelo convite. É sempre um prazer enorme ouvir você falar. E manda pau. Eu que agradeço imensamente o convite, né, da Daniela e de toda a equipe Fertility. É um prazer enorme estar falando aqui para minha ex-casa, né, onde eu fui, na verdade, onde eu me tornei embriologista, muito até pelas mãos da Daniela, com algumas emoções à parte, e me tornei mãe também. Então, assim, a minha gratidão é eterna por essa clínica, né? Acho que vocês sabem disso, mas não vou me cansar de sempre frisar. Então, hoje, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as estratégias para a seleção do melhor embrião para transferência. Quando a Daniela me passou esse tema, eu já de primeira falei, tá, ok, não vou mudar, né? Algo que eu gosto de falar. Depois eu comecei a pensar melhor e falei, bom, mas eu gostava de falar alguns anos atrás, né? Hoje já está acontecendo tanta coisa nesse tema de seleção embrionária, que depois, acho que no final, até gostaria de discutir com vocês, se é parte também da rotina de vocês, mas para mim, hoje, é um luxo eu ter um problema desse, ter que selecionar um embrião no laboratório. Porque, assim, é tanta coisa que a gente está fazendo que, infelizmente, não sobra mais, né, embrião. Se eu tenho esse problema, para mim, eu fico feliz de ter um problema para selecionar um embrião. Então, vamos começar a falar. Então, hoje eu faço parte do time da Androfert, localizada em Campinas. Como é que eu pensei para falar essa aula para vocês? Já que são temas já bem batidos, né? O pessoal aí do Sapiente, com certeza já viu tudo em aula. Então, eu vou tentar contar uma historinha aí de como que foram caminhando as coisas com relação à seleção embrionária, para a gente, no final, aí chegar a uma discussão de se a gente está indo no caminho certo, o que vocês estão sentindo com relação à nossa situação atual. Então, a gente não tem como começar a falar de embrião sem falar um pouquinho de quem dá origem a esse embrião, que são os gametas, né? Porque são fatores intrínsecos deles que vão determinar ali a qualidade embrionária. Então, eu pensei em falar um pouquinho do início de tudo, que são os gametas. Depois que a gente tem um embrião formado, né, o zigoto, a gente tem algumas características, a busca por um padrão aí que determinaria a competência dele. Infelizmente, são parâmetros que a gente acreditava antes, mas que hoje a gente sabe que são pouco preditivos, mas não tem como a gente não mencionar. Depois a gente entra no embrião em estágio de clivagem, então a gente já vai começar a falar de ciclos de clivagem e de ritmos, de outros tipos de padrão. A gente chega ao topo ali do laboratório, né? A gente quer um bebê em casa, mas no laboratório a gente quer o blastocisto, né? Que vai implantar. Então a gente chega no blastocisto, aí a gente começa a falar um pouquinho sobre tempo e sincronização, porque a gente vê que esses parâmetros aí, uma avaliação pontual da morfologia não estava nos trazendo tanta informação, então a gente entra na morfocinética. E aí depois a gente já entra em outra era, né? Aquela era citada há muitos anos atrás ali, que foi um boom, que é a era do Omics, já tinha entrado em várias áreas da ciência, na reprodução demorou um pouquinho mais, mas a gente entrou com tudo. Então a gente entra aí, né, eu chamei de lendo e interpretando o genoma, que a gente tem a genômica e a transcriptômica para nos ajudar na seleção desses embriões, e, por fim, alguns aspectos do metabolismo embrionário, ou seja, entender como acontece todo esse processo e como que eu posso usar isso para selecionar meu embrião. E aí, como eu já mencionei, eu quero que no final a gente pense, então, contando essa historinha, e aí, considerando todos esses pontos aqui para selecionar os embriões que eu formei,
o que será que está acontecendo, né? Será que a gente está sendo muito exigente aí? Será que a gente está descartando embriões que teriam um potencial de implantação? Ou se a gente está no caminho certo? Lembrando que os embriões são os mesmos, né? Independente do que a gente fizer para selecioná-los, não tem nenhuma mágica. Se a gente faz uma biópsia, o embrião não melhora. É sempre o mesmo embrião que a gente vai definir ali se a gente vai transferi-lo ou se a gente vai descartá-lo, com base no que a gente receber de resultado. Então, vamos lá começar pelo início de tudo. Então, depois que a gente entendeu que o espermatozoide não era um simples carreador de material genético, que ele tinha, assim, uma grande importância em processos desde o início da fertilização até o desenvolvimento embrionário mais tardio, muito se foi estudado para tentar selecionar esse espermatozoide para a gente lá na frente ter embriões, né, com potencial de implantação e ter aí um leque de opções para selecionar, que é o tema da nossa aula. Então, vamos falar um pouquinho dos métodos de seleção de espermatozoide muito rapidamente. Essa revisão, uma revisão de 2020, uma revisão bem interessante para vocês que estão aí estudando, porque ela vai mostrar, ela vai dividir as técnicas em alguns pontos e vai descrever algumas delas. Vai falar sobre vantagens, desvantagens, quais são as considerações a serem relevantes, quais são os resultados obtidos até hoje. A gente não vai conseguir falar disso aqui, que seria uma aula à parte, mas eu só exemplifiquei algumas para vocês. Então, a gente pode basear a seleção do espermatozoide em motilidade, né, com as técnicas convencionais que vocês conhecem, como um gradiente de densidade. Hoje a gente já consegue utilizar algumas plataformas, algumas plataformas de microfluidos, onde a gente vai forçar esse espermatozoide aí a chegar do outro lado, né, de um ponto que você coloca a sua amostra, e para chegar ali ele vai passar por uma membrana porosa. Então, em teoria, também eu vou estar selecionando aí os de melhores motilidade e pensando que a motilidade está me trazendo outras informações, né? Porque para a ICSI, a princípio, eu nem precisaria de um espermatozoide móvel, mas vai me trazer outras informações a respeito da fisiologia desse espermatozoide, da compactação da cromatina, do status cromossômico, dos índices de fragmentação dele. Essa seria a ideia. Tem outros tipos de seleção, como essa seleção baseada no fato de... Bom, ali, quando eu estou selecionando por motilidade, eu não sei se o espermatozoide está, por exemplo, num estado já de apoptose. Agora, eu tenho outros mecanismos, como essas colunas, que eu consigo selecionar os espermatozoides que estão e aqueles que não estão já nesse estado de apoptose. Vai ser basicamente por uma característica do espermatozoide na fase, né, de apoptose, onde ele tem a externalização de uma proteína, que é a fosfatidilcerina, e aí essa coluna aí, cheia de beads magnéticas, com a anexina 5, que se liga a essa outra proteína, vai colar, né, vai grudar ali todos os espermatozoides que tenham essa proteína externalizada, ou seja, que não nos interessam para uma fertilização, e a gente vai conseguir selecionar, então, uma fração livre desse marcador, então, livre em teoria de apoptose. Ele divide também num outro capítulo, que é o potencial zeta, e é baseado, então, na carga negativa da membrana do espermatozoide. Então, a gente tem que utilizar meio livre de proteína para manter essa carga negativa, para não neutralizar essa carga. A gente pode, uma das técnicas que ele vai descrever lá, que ele chama de método zeta, é ativar essa carga, uma carga positiva num frasco, até com uma luva de látex mesmo, e aí passar esses espermatozoides aí, depois eluir com meio suplementado aí com proteína e com uma carga negativa, vai grudar na carga positiva e assim selecionar, em teoria, os melhores espermatozoides também para fertilização. Tem outras técnicas de ligação a uma proteína, que é o ácido hialurônico. Então, o espermatozoide, conforme ele caminha lá na espermatogênese, ele vai ganhando ali algumas características, como o potencial de ligação a umas moléculas da zona pelúcida, que vão permitir depois que ele faça todos os processos de fertilização. Uma dessas moléculas, que está lá na zona pelúcida, e está durante a migração ali pelas células do cúmulos, que é a molécula do ácido hialurônico. Como que a gente faz, então? A gente tem algumas placas comerciais, como o Pixie, que você tem essa molécula ali, você vai incubar seus espermatozoides e selecionar só aqueles ligados. Ou fazer algo que você não depende, então, de um material, mas depende de material só da própria paciente, como o uso de óvulos maduros,
que permitam, então, você fazer um ensaio de ligação. Esses espermatozoides que se ligarem à zona teriam, então, essa maior capacidade, sempre pensando no maior potencial desse espermatozoide. No caso, esses que têm essa capacidade de ligação passaram pelo estado de espermatogênese, adquiriram essa capacidade, diferente de outros que não se ligarem. Com relação à integridade de membrana e morfologia, a gente tem o EMSON, né, ou associado a ICSI, que a gente vai chamar de índice, que é a alta magnificação, onde a gente avalia esses espermatozoides em aumentos superiores ao que a gente está acostumado de usar na rotina, que é de 400 vezes, aí a gente passa para aumentos de mais de 6.000 vezes, onde a gente vê outras organelas, né, subcelulares, e a gente consegue, então, ver, selecionar melhor morfologicamente esses espermatozoides, e, em teoria, não só a morfologia que a gente estaria vendo, né? A gente estaria vendo, ou não vendo, não, mas relacionando isso a outros fatores de bom prognóstico desse espermatozoide. Além disso, os espermatozoides, os centríolos, toda a organização ali da cabeça do espermatozoide, ele é, quando submetido a uma luz polarizada, vai emitir uma refringência. A depender se esse espermatozoide já entrou numa reação acrosômica, se ele não entrou numa reação acrosômica, de como estão organizadas essas moléculas, que também já foi mostrado em ter algum potencial preditivo aí da qualidade, da competência desse espermatozoide. E, por fim, quando eu estou trabalhando numa população de espermatozoides imóveis, eu tenho algumas técnicas que eu posso utilizar para que eu diferencie aquele espermatozoide imóvel e morto, né, sem integridade de membrana, e aquele espermatozoide imóvel e vivo para uma ICSI, que a gente sabe que pode ter um sucesso aí, independente dessa motilidade. Então, eu tenho o teste posmótico, eu tenho algumas substâncias ativadoras de motilidade, né, como a pentoxifilina, eu tenho disparo de laser na cauda desse espermatozoide, que vai ter um princípio bem parecido com o teste posmótico. Se eu tiver integridade de membrana, vai ter entrada de meio de cultivo, enovelamento da cauda. Se eu tiver potencial de membrana no teste posmótico, eu vou ter, então, o edema da cauda. E, por fim, um teste pouco relatado, nunca comparado a outros testes, mas que pode ser utilizado na prática também, que é o teste da cauda mole, onde eu verifico com o auxílio da pipeta de injeção, se quando eu manipulo esse espermatozoide, se eu tenho a manipulação da cauda independente da cabeça, né, ou se quando eu manipulo a cauda, a cabeça mexe junto, então seria uma cauda mais rígida, que correlacionaria com os espermatozoides mortos, né, não vivos. Bom, a gente não vai falar aqui, isso foi só para citar para vocês, que a gente consegue começar a seleção lá atrás, né, no início de tudo, lá no gameta masculino. Dá para a gente levantar artigo de cada técnica, vai ter muitos resultados contraditórios, artigos trabalhando com populações muito diferentes. Eu só coloquei aqui uma revisão da Cochrane, que acho que é de 2019, mostrando que ainda falta evidência, né, de que essas técnicas possam realmente resultar no que a gente procura no laboratório, né, que é o nosso endpoint, que é o bebê em casa. Mas é o que nós temos hoje com relação à seleção. E ainda só citar que a gente pode selecionar o melhor espermatozoide com base em todos esses testes, né, acreditando que ele está, então, sendo aquele espermatozoide mais competente, por exemplo, acreditando que ele tem a cromatina compactada, sem quebras, status cromossômicos ok, mas pode ser que ele não passe a informação para o óvulo de que ele chegou lá. Então, a gente sabe, a gente procura por essa proteína aí, que é o fator, né, de ativação ocitária que esse espermatozoide traz e que o óvulo entende ali que ele chegou e desencadeia os processos de fertilização, independente de qual é a proteína, o que está chegando ali, às vezes essa informação não chega. Então, a gente tem que utilizar de outros artefatos aí para ter esses embriões, para depois selecionar, né, que é o tema da aula. Então, aqui é só um exemplo aí de um trabalho utilizando ativação artificial de oócitos, né, seja com, por exemplo, o ionóforo de cálcio, que é essa calcimina, ou com estrôncio. Então, com a ideia de que a gente, então, leve essa informação e desencadeie o processo de fertilização e as ondas de cálcio, que esse espermatozoide, por mais competente que seja nos nossos métodos de seleção, não desencadearam essa informação. Mas, infelizmente, também a gente tem ainda poucos dados, poucos estudos randomizados controlados que nos forneçam a informação de que realmente essas técnicas resultem aí nos nossos endpoints. E aí, quando a gente fala do gameta feminino, então, o óvulo, ele tem ali várias, dentro
dentro da sua estrutura, né, considerando a estrutura do óvulo como um todo, a gente consegue diferenciar alterações morfológicas, seja no corpúsculo polar, seja no seu citoplasma, seja no seu espaço perivitelínico, seja na sua forma, seja nas células do cúmulo lá atrás, ainda antes da denudação, seja na sua zona pelúcida. Então, aqui é uma revisão, que eu gostei bastante dessa imagem, onde ela mostra, né, então, para cada um desses pontos que eu citei, o que a gente pode encontrar aí de diferente e o que poderia ser informativo. A gente não, até um mês atrás, cerca de um mês atrás, a gente não tinha esse problema de selecionar óvulo, né? A gente injetava todos os óvulos para paciente e a gente depois selecionava os embriões com base nas características embrionárias, ou se necessário, a gente voltava ali e via alguma alteração ocitária, se era relevante ou não. Agora a gente tem uma resolução vigente, né? Que muitas clínicas têm uma interpretação aí um pouco difícil, mas alguns interpretaram da forma de injetar somente 8 óvulos para ter ali aquele máximo de 8 embriões. Então, talvez em alguns casos seja até relevante aí a gente ter essa informação e esse conhecimento. Isso já foi mencionado antes num consenso e dentre todas as alterações ocitárias que esse consenso menciona, o único que ele menciona como que não seria simplesmente uma alteração fenotípica e que sim poderia interferir na competência ocitária, seria os acúmulos, né, de retículo endoplasmático liso. Logo depois da publicação desse trabalho, desse consenso, saíram outros trabalhos mostrando bebês nascidos desses óvulos, né, que discordavam com a posição do consenso em não injetar os óvulos contendo essa alteração, e que tal alteração comprometeria a corte como um todo, né? Não era nem só aquele óvulo que a gente estaria injetando. E aí eu coloquei aqui para vocês 2 trabalhos que eu achei interessantes, que são bem recentes. Um tentando mostrar novamente essa relação entre a ocorrência do retículo endoplasmático liso com os nossos índices de sucesso, mas também com os protocolos de estimulação. E ele chega à conclusão de que níveis de progesterona aumentado e ciclos de estimulação mais longos estariam relacionados ao aparecimento desses retículos, desses aglomerados, e que então essa não estaria, muitas vezes a gente chegou a pensar de que estaria relacionada a um perfil da paciente, né, e ele mostra que pacientes submetidas a mais de um ciclo, com diferente perfil aí dessa estimulação ovariana controlada, tiveram diferentes resultados. E um outro que eu achei também interessante, são de pacientes, são um N bem pequeno, são 56 pacientes que tiveram criopreservação de tecido ovariano, né, onde foram, então, recuperados alguns ócitos imaturos, submetidos à maturação in vitro no laboratório, para então passar para a criopreservação. Em nenhum desses ócitos, dessas 56 pacientes, independente de eles terem ou não maturado in vitro, foi identificada essa alteração, né, essa alteração, esse dismorfismo. Então, relacionando mesmo que pode ser algo que está ligado ao estímulo ovariano e a esses níveis hormonais aí que a gente utiliza, que são muito fora do fisiológico. A gente ainda dentro dos ossos, a gente sai da morfologia, que é um pouco preditiva, a gente vai para algo que também foi discutido há muitos anos atrás, mas que sempre alguma publicação aparece. Eu vou mostrar uma para vocês que é recente, que é da polarização, né, o uso da luz polarizada e da birrefringência, seja para a gente ver forma, posição, presença do fluxo meiótico, ou seja, para a gente ver a refringência da zona pelúcida, que mostraria, então, como estariam organizadas as glicoproteínas ali nessa estrutura. E aí eu coloco aqui 2 trabalhos para vocês, que são recentes, esse segundo de 2020, são do mesmo grupo, então acho que está insistindo bastante ainda, né, esse grupo especificamente na morfologia do espíndulo. Primeiro, relacionando com ploidia, então a gente não conseguiu nem provar alguns anos atrás que relacionava com qualidade, né, com melhor qualidade, com maior taxa de blastulação, com maior gestação, né, os estudos eram bem contraditórios e controversos. E aí eles relacionaram com ploidia embrionária, esse primeiro estudo com biópsia de D3, e depois eles relacionam com a ploidia de blastocisto, já com biópsia de blastocisto, que é esse estudo de 2020 publicado na Fertility Sterility. Então, quem sabe a gente tem aí alguma novidade futura e a gente volte a acreditar nessa metodologia.
E aí, por fim, a gente tem, então, o embrião. Então, tudo isso daí que trouxe o embrião, a gente selecionou ou não selecionou, o gameta feminino e o gameta masculino, submeteu a técnicas de fertilização in vitro, obtivemos os nossos embriões. O ponto mais importante aqui, quando a gente fala de classificação embrionária, que a gente vai se basear em morfologia, é o momento da observação. Então, não tem como a gente comparar morfologia, seja de um caso específico com outros casos dentro do seu laboratório ou de fora, se a gente não tiver aí uma concordância dos tempos de observação, porque a gente sabe que a clivagem, né, é algo que não é estático, então a gente tem que ter um padrão aí de observação ou a tecnologia de time-lapse, que a gente vai falar posteriormente, mas não é realidade na maioria das clínicas. Então, na morfologia do dia 1, que qual é a ideia é maravilhosa, né? Para a gente que é da ciência, que é biólogo, biomédico, então a gente entender o fenômeno, eu acho incrível. Então a gente tem a fertilização, forma um envoltório nuclear, o material genético não é estático, ele está se organizando dentro daquele envoltório, então formam algumas áreas de cromatina, né? Que são esses corpos precursores de núcleo, que é onde é sintetizado o RNA ribossomal. Então, está tudo ali, está se organizando, então a gente consegue ver dentro daqueles organelos, daqueles núcleos, aqueles pontinhos, que são esses corpos precursores de núcleo, os pontinhos vão se posicionando, enquanto que os pronúcleos vão também se centralizando, né, vão ficar justapostos ao centro daquele citoplasma, enquanto esses corpos precursores de núcleo vão se fundindo, então aumentam em tamanho, então a gente tem vários padrões aí para estudar, para observar. E aí a gente consegue, então, avaliar o número de pronúcleos formados, o número de corpúsculos polares, se houve a finalização da segunda meiose, o posicionamento desses pronúcleos, tamanho desses corpos precursores de núcleo, os alinhamentos, a formação do halo citoplasmática, porque eu tenho todo um recrutamento de organela aí, para onde está tendo essa formação de pronúcleo, essa migração, demanda muita energia, tem migração mais até de mitocôndria, a presença de vacúolos, e aí eu tenho alguns padrões que me falam da qualidade, que foi até abordado também no Consenso de Istambul, com essa ideia da fisiologia. Então, tudo acontece dessa forma, se eu saio do padrão, provavelmente esse embrião, a ideia era que teria um menor potencial de implantação. Depois, os estudos de time-lapse acabaram mostrando que era questão de minutos, de horas, todos os embriões em estágio de pronúcleo iam ter a categoria 1, que é aquela categoria que a gente achava que era o melhor embrião. Então, infelizmente, não é uma ferramenta aí de valor preditivo relevante. Mas, como todas as outras, né, tem grupos aí ainda estudando, então esse artigo é de 2021, mostrando que esse score pode sim predizer aí a implantação em ciclos de fertilização in vitro. E se você ver, ele usou os scores do Consenso de Istambul, que divide esse padrão em 3, mostrando que o padrão 1, que era o padrão ouro, tinha aí um odds ratio de 1,83 na chance de implantação. Aí a gente tem o embrião que começa a se dividir, então a gente consegue contar o número de células. Essas células, à medida que se dividem, agora eu vou passar por ciclos de mitose. É uma mitose que o tamanho da célula também se divide, então uma célula ela vai se dividir em 2, o seu tamanho, quando tem um padrão, então a gente vai ver se essa simetria se mantém. Essa divisão pode pode resultar na formação de fragmentos, que são partes desse citoplasma, né, anucleados, que aí vai depender da sua quantidade, da sua distribuição, pode mostrar o que? Algo intrínseco do embrião, mas pode também ter um fator físico, né? Porque a gente vai ter uma compactação, se eu tiver fragmentos ali no meio das células, pode atrapalhar aí todo esse processo. Eu vou ter a presença dos núcleos formados, vou verificar se há multinucleação ou não, e posso começar a ter já no final aí do 3º dia os sinais de compactação da formação da mórula no 4º dia. O Consenso de Istambul também sugere alguns padrões para a gente selecionar embrião com base nesses pontos que eu levantei, ele divide em 3 as classificações. E aí eu só vou citar algumas coisas muito rapidamente. Então, com relação ao número de células, esse artigo foi muito citado, muito antigamente, né, mais de 15 anos atrás, mas foi o primeiro, da Cristina Magli, que correlacionou número de células com constituição cromossômica, biópsia de 3º dia, né, análise estática, não tinha time-lapse,
mas mostrando que tinha alguns padrões, alguns números de células, não só o número, mas o ritmo de clivagem também. Pode ver que ela considera ali alguns ritmos. Então, é um embrião de 3 células, mas que tinha 2 células antes. É um embrião de 4 células, mas que está parado. Então, não era só número de células, era ritmo, e mostrava para a gente aí muito sobre o embrião. Era o de informação que a gente tinha. Então, como eu mencionei, conforme vai dividindo, esse conteúdo de citoplasma da célula também vai reduzindo, e a gente começou a aprender um pouco sobre simetria de células. E essa simetria não é aquela simetria que a gente está mais acostumado a ver, né? Simetria, tudo igual, aquele padrão simétrico. Então, um embrião de 5 células simétrico, a gente viu que era um embrião que tinha 3 células maiores e 2 células menores, porque era um embrião de 4 células em que uma se dividiu, e que essa uma que se dividiu gerou 2 células menores, 2 células filhas durante o processo de clivagem e de mitose. E aí a gente viu que os embriões que tinham fora desse padrão, que eram fora desse padrão, podiam ter uma diferença aí na divisão do seu conteúdo citoplasmático, podia ter uma diferença na divisão também do seu conteúdo cromossômico, a gente não sabe, na hora que divide a célula, né, a gente acreditava, que também a gente agora não tem tanta certeza, que o envoltório nuclear se formava depois. Então, aí a gente podia estar perdendo aí cromossomo também, era o que a gente tinha de indício para selecionar o embrião. Os fragmentos eu já mencionei, então eles podem sendo produzidos, podem estar relacionados à clivagem de algumas das células do embrião, sendo localizados numa região do embrião, podem estar relacionados à produção de fragmentos como um todo, né? Então, todas as células do embrião, ao se dividirem, podem estar gerando os fragmentos, ocupando todo esse espaço entre as células do embrião, e aí a gente quantificava, então a gente quantifica, né, ainda, mas eu estou falando no passado por ser pouco preditivo. Então, a gente vê pode quantitativamente, tentar, então, eu tenho esses fragmentos espalhados por um embrião, então eu tento pegar, né, então nós temos um gráfico de pista, eu tento reunir todos os fragmentos, se eu tivesse reunido todos os fragmentos numa parte desse gráfico, quantos % eu teria? Então, é algo subjetivo, como toda a parte morfológica e embrionária que a gente classifica, mas que a gente quantificava, e aí com isso a gente tinha uma quantificação, tem uma quantificação que tem implicações clínicas e outras que não. E aí a gente começou a ver também os núcleos, então a gente viu que até 2 núcleos, né, mais o time-lapse trouxe bastante essa informação, que muitas células acabavam apresentando 2 núcleos, que aí a gente começou até, foi o que eu mencionei, a pensar que talvez o núcleo dividisse antes nas clivagens embrionárias, né, e que formasse o envoltório nuclear para depois ter a divisão do citoplasma. Então, a gente começou a avaliar não só a presença da multinucleação, né, ou de blastômeros binucleados, mas quanto isso comprometia do embrião como um todo, então quantas células estavam comprometidas com essa multinucleação e vendo, então, o impacto disso na seleção embrionária. No 4º dia, a gente tem a formação da mórula, a gente não consegue mais ver, então, não consegue mais contar as células, dificilmente a gente vai conseguir quantificar também multinucleação, porque a gente não vê mais limite intracelular, forma essa massa compacta. Há muitos anos já se falou do pouco de informação que essa classificação nos traz, porém, a gente ainda tem publicações referentes a esse embrião, né, o embrião no estágio de mórula do 4º dia. Tem um artigo que eu coloquei aqui, que é de 2020 também, falando sobre biópsia de embrião em dia 4. A maioria dos embriões biopsiados eram embriões lentos, na verdade, porque eu trabalho em um laboratório que trabalha ainda com biópsia de 3º dia. Mas também tem um trabalho, que é também agora desse ano, de 2021, comparando, então, as taxas de nascido vivo da transferência de mórula única ou de embrião em estágio de blastocisto. Então, todos são aspectos que a gente vem citando há muitos anos, que a gente vem demonstrando que o poder preditivo é baixo, né? A gente não conseguiu provar ainda, mas ainda continua sendo aplicado dentro do contexto aí dessas clínicas. E aí a gente chega, então, no laboratório, no estágio de blastocisto, a gente diferencia 2 tipos celulares, a gente consegue classificar esses tipos celulares com relação também à sua morfologia. Então, basicamente, a gente vai classificar aí a massa celular interna, que vai dar origem ao embrião propriamente dito, a gente vai classificar uma massa boa, né, e uma massa mais pobre, que seria, a gente normalmente, na maioria dos laboratórios, acabam
utilizando uma classificação em sistema de letras, e o grau de expansão, eu não coloquei aqui, mas a gente classificaria também o grau de expansão do blastocisto, e vai dar, então, uma nota aí, seja para essa massa celular interna, que vai dar origem ao embrião propriamente dito, seja para o trofoblasto, que essas células que revestem a cavidade desse blastocisto e que vão dar origem aos anexos embrionários, que vão ser tão importante quanto aí a massa celular interna para que ocorra, então, a implantação e o desenvolvimento desse embrião. Bom, dentro da classificação de blastocisto, a gente tem muito também ainda a aprender. Então, esse artigo é agora também de 2021, e já tem outros artigos já, que eu não coloquei aqui, mas até que eu já tinha apresentado em outras aulas, falando aí desses embriões, desses blastocistos de qualidade baixa, que a gente classifica morfologicamente, e do potencial deles de implantação. Então, são informativos, né, são características do embrião que vão nos indicar de que esses embriões têm um potencial mais baixo do que aqueles que apresentam a esses padrões A, né, seja de massa celular interna ou de trofoblasto, mas que eles não podem ser desconsiderados e que a gente tem que pensar aí o que fazer com eles. Isso a gente nem está falando de biópsia embrionária, a gente está falando de uma transferência de embrião em estágio de blastocisto que tem uma baixa qualidade morfológica. A gente tem discutido também, nessa seleção embrionária, a espera do embrião, né, do blastocisto, do cultivo até dia 7, e do que esses embriões têm nos mostrado. Então, aqui esse é um artigo recente também, mostrando que esses embriões de dia 7, né, que está indo numa linha de consenso, que eles tenham uma menor taxa de euploidia, porém, a partir do momento que eu encontro um embrião euploide no dia 7, que ele teria o mesmo potencial de implantação do embrião do dia 5 ou do embrião de dia 6. Ainda é um ponto controverso que está sendo discutido, mas é algo da gente pensar aí na seleção embrionária e permitir que esses embriões sejam cultivados por mais um dia. Um outro ponto que a gente levanta aí na classificação embrionária, na seleção de embrião, e que a gente discute, que é, bem antes de selecionar o embrião do blastocisto, né? Uma pergunta antes disso é, levar para blastocisto, né, manter o cultivo prolongado ou transferir ou congelar, ser um embrião em terceiro dia, para alguns casos. Então, é algo que a gente se pergunta e continua se perguntando, né, exceto alguns centros que já tornaram o seu cultivo 100% blastocisto, né, que não tem essa opção, essa individualização para o terceiro dia, mas muitos trabalham com essa opção, a depender, então, do que acreditar, do que tiver de dados aí, seja do seu perfil, dos seus resultados ou de resultados da literatura. Então, esse daqui eu acabei não colocando a data, eu coloquei, esse é um artigo de 2019, onde foi demonstrado que se eu tiver um único embrião, é melhor transferir em terceiro dia, né? Obteve melhores resultados do que transferir, seja em dia 4, 5 ou 6 do desenvolvimento. Eu acho que um ponto importante, quando a gente está falando de selecionar o embrião, e discutir se vai, então, transferir esse embrião em dia 5 ou não, é considerar a opinião dessa paciente, né? Então, esse é um artigo interessante, é um artigo recente de 2020, mas ele fala sobre uma mudança que eles fizeram na clínica em 2012, para passar, então, todos os casos a serem cultivados até o estágio de blastocisto, né, independente, então, do número de embriões, da idade da paciente, do número de ciclos anteriores que ela fez, das falhas. E aí o ponto interessante é que eles consideraram muito, então, a paciente, eles inseriram a paciente nesse contexto. Na hora que eles estavam falando como eles iam preparar, como eles iam fazer a programação para essa mudança, eles incluíram a paciente nessa programação, em apresentar para ela os dados, em provar para ela que no contexto desse centro, mesmo tendo maior número de cancelamento de transferências, valeria a pena ela, então, optar, né, e manter o seu embrião aí até o dia 5. Então, é um ponto, não existe regra, mas é um ponto que a gente tem que considerar. Então, a gente não pode só pensar ali na seleção embrionária, tem que pensar também o que essa paciente está esperando e o que de informação a gente tem que passar para ela. E esse é um artigo que eu sempre cito, e vou citar novamente, é um artigo antigo, de 2010, mas que eles fizeram uma enquete, aí passaram um questionário em clínicas dos Estados Unidos, vendo o que essas 10 melhores clínicas que tinham na época, os melhores resultados
né, dentre os laboratórios de fertilização in vitro, o que elas teriam de diferente das outras clínicas. E um dos pontos aí abordados foi a comunicação médico-laboratório. Acho que em 2010 a gente poderia questionar mais isso, né? Mas a gente tem conseguido cada vez mais espaço aí, né, os embriologistas com os médicos, de mostrar a nossa opinião, o que a gente está vendo ali no dia a dia, e aí com isso ajudar na individualização desses casos aí, quando a gente for definir se a gente vai, por exemplo, estender ou não para selecionar o embrião. Mas a gente sabe que tem, né, de todos esses critérios morfológicos que eu citei, seja do dia 1 até o dia 7 do desenvolvimento, são critérios subjetivos, exigem uma padronização, existe muita variação interlaboratorial, não existe um padrão a ser seguido, apesar desse consenso ter alguma sugestão, mas não existe um padrão entre as clínicas, exige uma padronização, é uma análise pontual e tem implicações. A implicação é que a gente falha, né? A gente sempre falhou muito aí em selecionar o melhor embrião para transferência. E aí veio lá, há alguns anos atrás, talvez uma resposta. Será que a morfocinética, então, ia resolver esse nosso problema, toda essa subjetividade, toda essa padronização? Parecia que sim. Se a gente não vai discutir aqui, porque também seria uma outra aula, né? Então, foi demonstrado que esses sistemas de type labs funcionam muito bem como incubadoras. Então, a gente tem uma interferência muito menor no cultivo desses embriões, né? A gente não tira da incubadora para avaliar, então isso é, sem dúvida, é uma grande vantagem desse sistema. Só que aí, isso, independente de a gente usar ou não esses dados, né? Que ele gera a morfocinética. E aí, quando a gente entra na morfocinética, passou-se muito tempo aí discutindo, né, sobre os algoritmos, sobre quais seriam realmente os critérios a serem avaliados, porque senão a gente ia ficar ali, né, horas avaliando aqueles vídeos, se você avaliar todos esses critérios aí que eu mencionei para vocês. Então, se investiu muito tempo em ver o que era relevante, em criar algoritmos, e aí a gente vem colhendo aí as informações, né, do uso desses modelos matemáticos, dessa inteligência artificial, nesses sistemas, com o uso desses sistemas, né, em grandes centros. Esse daqui é um exemplo de um trabalho, agora, esse é de 2017, que é uma meta-análise, mostrando que, dando uma evidência, né, de que o uso dessa tecnologia, e seja como incubadora, e também como um dado a ser considerado na seleção embrionária, resultava, né, no aumento das taxas de gestação ongoing e na menor perda gestacional. Tem uma revisão também sistemática, porque aí a gente foi mais além, né? A gente não quis só mostrar que ele era uma ferramenta para selecionar o melhor embrião, mas que também ele poderia nos dar indícios da ploidia desse embrião sem a necessidade de fazer uma biópsia. Então, essa é uma revisão sistemática, mas a gente ainda não tem dados aí que suportem, né? Mas essa seria a ideia aí, que tem muitos centros trabalhando em algoritmos para tentar predizer ploidia. Mas ainda é muito difícil predizer implantação, mesmo com todos esses dados gerados na morfocinética. Além do investimento, né, do tempo demandado nessa anotação de dados, né, do investimento nessa padronização também. E aí, eu coloco para vocês aqui também um artigo muito interessante, que são de vários centros, referências, né, no uso de time-lapse, muitos dos quais já passaram todo o seu cultivo para esse tipo de tecnologia, e que se reuniram e foram, então, discutir quais são os pontos que eles acham que seria importante saber antes de adquirir essa tecnologia. Então, agora que eles já passaram por tudo isso, que eles tiveram que aprender no dia a dia ali o que fazer, né? Eles nos trazem agora algumas recomendações. Então, eles pontuam 11 recomendações relevantes, né? Antes de se definir se é algo dentro do seu contexto, dentro da sua clínica, que vale a pena o investimento. E também fala sobre os parâmetros relevantes, sobre o sistema apropriado dentro do seu contexto, porque hoje a gente tem diversas opções também dentro dessa tecnologia. E ele vai falar também sobre toda a nomenclatura, então, para quem não está habituado, para quem não utiliza, ver o que dá para fazer, né, o que é possível, e ele mostra
Acabei não colocando aqui, achei que tinha colocado. Ele mostra em algumas tabelas alguns eventos que o time-lapse nos mostra e que teriam implicações clínicas, né, no potencial desenvolvimento embrionário, e se é algo exclusivo do time-lapse ou se é algo que a gente pode ver também na avaliação pontual. Então, a gente consegue fazer uma análise aí do quanto essa tecnologia nos traz de informação além do que a gente tinha anteriormente. Obviamente, não tem como comparar uma morfologia, né, uma análise pontual da morfologia embrionária com a morfocinética, mas talvez ela não seria a resposta para tudo, como a gente pensou anteriormente. Vez pelo número de anos que a gente tem de centros utilizando essa tecnologia, que a gente ainda não conseguiu demonstrar em estudos controlados e randomizados o grande impacto dela na seleção embrionária. E aí a gente sai de toda essa parte mais subjetiva e mais, digamos que, mais restrita, porque a gente tem um número de parâmetros ali, que não é um número muito grande, porque agora a gente passa para números muito grandes de parâmetros que a gente consegue avaliar. Quando a gente entra, então, por exemplo, na leitura do código, então a gente vai ver aí a constituição cromossômica ou algo relacionado à expressão gênica no transcriptoma, ou algo relacionado ao proteoma, ao metaboloma, ao secretoma, como esse embrião está alterando o seu meio. Então, a gente passa por um leque de opções, de marcadores, que nos permitam fazer, seja uma assinatura gênica, seja uma assinatura do perfil de proteínas secretadas, seja uma assinatura do perfil de microRNA secretados em vesículas, e aí o nosso número de opções é enorme de marcadores. Mas também, por outro lado, se torna cada vez mais difícil, né, de encontrar aí, não vai ter um único marcador de seleção embrionária, mas encontrar esse perfil que vai nos dizer aí qual é o melhor embrião. Então, a gente pode começar pela parte da leitura do código, que eu chamei de leitura do código, seria a parte genética. Aqui é um slide de uma aula da Carmen Rubio, mostrando aí tudo que a gente já evoluiu em relação à biópsia embrionária. Então, desde o FISH, né, onde a gente tinha um limite de leitura de 12 cromossomos, aqui no Brasil a gente nem chegava a isso, a gente fazia 9 cromossomos, aí a gente vai passando pelo CGH, pelo SNP, pelo PCR quantitativo, até chegar, então, no NGS, e na biópsia de blastocisto, que aí nos trouxe muita informação por um lado, informação relevante, e muita informação também que nos questiona, né, a respeito do mosaicismo. Então, hoje em dia, o que a gente tem referente à leitura do código na seleção embrionária, como padrão ouro, é a biópsia de blastocisto, e a submissão dessas células a uma amplificação genômica e, posteriormente, a uma leitura. Alguns casos específicos por array de polimorfismo, e a maioria dos casos por NGS, que é o sequenciamento de próxima geração. Então, a ideia é amplificar muitas vezes esse material que eu retiro do trofoblasto do blastocisto, picoto esse material, coloco adaptadores que vão ser depois lidos, então, e pareados num genoma ali por um software específico que vai me mostrar se tem alguma coisa sobrando, se tem alguma coisa faltando. E aí eu vou ter a informação, então, da constituição cromossômica desse embrião. Eu consigo ver não só perdas, né, inteiras de cromossomos, mas também de alguns pedaços, né, com uma limitação de tamanho, mas eu posso, então, ter algumas perdas aí de parte dos cromossomos. E a gente não parou por aí. Então, a gente começou a selecionar embrião com base no seu perfil genético, né, cromossômico, por NGS, e a gente consegue agora também selecionar embriões juntamente ao NGS por uma técnica que a gente chama de teste de risco de doença poligênica, né? Que é por sigla, a gente tem o PGTA, que seria o array, o de aneuploidia, né? Que é o que a gente tem feito por NGS, e esse seria o PGTP, que é por doenças poligênicas. Então, eu consigo, hoje, dizer que o embrião, por exemplo, euploide, ele tem um risco aumentado ou não de desenvolver uma diabetes tipo 1, uma diabetes tipo 2, alguma doença cardíaca, câncer de mama, um melanoma maligno e etc. Então, eu tenho um comparativo ali de riscos. Esse daqui é um exemplo, então, de um report, né,
de um resultado de um embrião euploide, que foi submetido inicialmente a uma técnica do NGS e, posteriormente, a uma técnica para avaliar esse risco do desenvolvimento dessas doenças que são poligênicas, que envolvem, então, mais de um gene para serem determinantes, né, para serem, determinar esse seu risco. E esse daqui é um estudo do mesmo grupo que tem mostrado essa técnica. Então, ele fez um estudo com mais de 11 mil adultos, né? Então, vendo, assim, o perfil desse casal, qual seria o perfil de um risco aleatório desse casal ter um embrião formado, né? Para esses fatores aí, que novamente entrou, então, câncer de mama, melanoma, câncer de próstata, câncer de testículo e etc., e vendo, então, se seria randômico, né? Então, ele não passa por esse teste, ou se ele passa por esse teste, a gente consegue selecionar o embrião. Então, o quanto a gente conseguiria reduzir esse risco relativo, submetendo esse casal, se fosse passar por uma fertilização in vitro, a uma biópsia embrionária, não só para avaliação da aneuploidia, mas também para detecção de riscos de doenças poligênicas, como esses exemplos que eu mencionei. E aí, conforme a gente vai vendo e tendo esses resultados, a gente teve cada vez mais informações sobre algo que a gente já sabia que acontecia, que era o mosaicismo embrionário. Então, a gente já sabia que os embriões humanos eram portadores de mosaicismo, que isso ocorria desde o FISH. A gente sabia que um dos pontos negativos da biópsia de terceiro dia era exatamente esse, porque a gente tirava uma célula, né, de um embrião de 8 células, e poderia ser uma célula que não representaria o embrião como um todo. E hoje, mesmo com dados de biópsia de blastocisto, a gente sabe que os embriões podem sim, né, são portadores desse mosaicismo. Aqui é uma tabela mostrando como que a gente quais são as possibilidades, né, de padrões de mosaicismo nesses embriões humanos, seja um embrião, então a formação inicialmente de um embrião euploide, a formação de um embrião aneuploide como um todo, então todas as células afetadas, porque o erro foi lá na divisão meiótica, então no começo da formação no zigoto ainda, então todas as células que derivaram desse zigoto carregaram a alteração, só que aí eu posso ter alterações mitóticas, né, erros nas clivagens posteriores. Então vai depender em que ponto houve esse erro e o número de células, né, a proporção de células que vão carregar esse erro nesse embrião, e também a proporção de número de erros, se foi um erro único aí, ou se foi um erro que eu tenho diferentes padrões dentro do mesmo embrião, né? Além dele ser mosaico, as células alteradas também têm diferentes padrões de alteração. E aí, o que acontece? Essa é uma imagem de uma aula do Capalbo, mostrando que esses erros, eles podem ir, então, até o estágio de blastocisto. A gente não sabe em que ponto pode ter essa autocorreção embrionária, que a gente sabe também que é um evento que existe, e a gente vai lá e vai tirar uma porção de células desse embrião em estágio de blastocisto, para me dizer se esse embrião é apto ou não para transferência, usando isso, então, como ferramenta de seleção embrionária. E aí, o meu mosaicismo, ele pode estar confinado à massa, né, ou a massa celular interna, ao trofoblasto, ou ele pode ser um mosaico total, confinado a ambos os tipos celulares, ou ele pode ser um embrião normal, que não tem células alteradas. Quando eu biopsio esse mesmo embrião, a depender da região das células que eu vou escolher para tirar essa amostra, essa amostragem, que eu nem sei como quantificar, eu nem tenho como quantificar quantas células eu estou retirando, eu posso retirar diferentes perfis, né, um perfil muito diferente de células, de população de células. E isso vai implicar no resultado que eu vou ter, né, dessa minha análise genética. Então, hoje o que a gente vem discutindo é esse resultado de análise genética, esse valor de corte que a gente utiliza para os mosaicismos, para estarem ou não relatados no nosso laudo. Então, essa tabela aqui vai mostrar que o mesmo embrião, a depender, então, desse reporting que eu faço de mosaicismo, né, com um corte que hoje é 30%, mas ele usou um corte nesse artigo de 40% a 50%, que o mesmo embrião, ele pode ser euploide,
numa das classificações e mosaico em outra das classificações. E esse artigo mostra para a gente, esse primeiro artigo aqui, ele mostra que, fazendo um estudo, então, duplo cego, randomizado, onde houve a seleção desses embriões de baixo mosaico para a transferência, que ele teve exatamente os mesmos índices de nascidos vivos, e nenhuma alteração neonatal detectada, aí de uma diferença de alteração neonatal entre os embriões classificados como euploide e os embriões de baixo grau, de mosaicismo de baixo grau, que hoje, nos laudos que a gente receberia, seriam laudados como embriões mosaicos e provavelmente não seriam transferidos. E isso vem cada vez mais sendo provado. Esse é um artigo da Nature que não tem nenhuma relação com biópsia embrionária. Ele usa esses embriões alterados para colocar em cultivo, né, desenvolver linhagens celulares, desenvolver linhagens de célula-tronco e avaliar, a depender da alteração cromossômica, se existe uma diferença no padrão, por exemplo, de clivagem, outros detalhes aí de estudo de ciência básica. Porém, desses embriões que eles receberam para estabelecer essas linhagens, esses embriões eram caracterizados como aneuploides, né, vieram no laudo como aneuploides, e alguns, uma taxa relativamente significante deles, eles viram em cultivo que eram embriões mosaicos, tratavam-se de embriões mosaicos. E a gente não parou ainda. Então, a gente já faz a biópsia do blastocisto, analisa sua constituição cromossômica, está aí mascarado ou não esses mosaicismos que a gente não consegue ver hoje, que a gente não tem essa informação no laudo, e aí a gente tem, então, né, estudado, não é algo novo, apesar de ser algo que tem sido mais mencionado atualmente, que é o uso, então, de a quantificação, né, de DNA livre no meio de cultivo de blastocistos. Essa imagem era de uma técnica que no começo se cogitou de a gente aspirar o líquido da blastocele para a quantificação de DNA também livre dentro da blastocele, e hoje a ideia é a gente avaliar esse DNA livre no meio de cultivo, e não na blastocele, então é uma técnica não invasiva. Então, a ideia, um comparativo, é, ao invés da gente fazer o convencional, uma opção para a biópsia convencional, é avaliar esse meio de cultivo. Foram, então, alguns anos tentando demonstrar, né, tentando diminuir as contaminações, tentando demonstrar o melhor período para se coletar esse meio de cultivo, até que teve a publicação desse estudo multicêntrico, um estudo prospectivo, mostrando a concordância, que chegou a mais de 80% aí, da biópsia de trofectoderma com as células, né, com o DNA coletado, quantificado no meio de cultivo do embrião. Tem muitos pontos ainda a serem tratados, existe uma grande variação entre os próprios serviços que participaram do estudo, existe um valor, digamos que menos preditivo para alguns perfis de paciente, como para pacientes mais novas, que poderiam optar pela técnica e não fazer o PGTA. Então, tem muito ainda a se verificar, né, para antes dessa tecnologia ser uma rotina para a nossa seleção embrionária. Esse artigo é um artigo que saiu posteriormente, saiu antes desse estudo multicêntrico, é um artigo de 2019, de um outro grupo, que mostrou que essa técnica não invasiva poderia ser até mais informativa, ter um valor preditivo melhor do que a biópsia de trofectoderma. Esse mesmo artigo recebeu, então, uma crítica, né, que é esse que eu coloco abaixo, e o que é apontado nessa crítica, não é em relação ao desenho do estudo, que até o autor elogia o desenho do estudo, mas é que o autor não acredita que nem a biópsia, essa biópsia, né, não invasiva, vai conseguir aí contornar o que a gente tem feito, que ele acredita que é descartar embriões cromossomicamente normais e com potencial de implantação. Porque até mesmo a biópsia não invasiva vai passar essa coleta de meio de cultivo por um período de 24 a 48 horas, a gente não sabe se durante esse processo ele acredita que possa ocorrer a correção, né, a autocorreção embrionária, e aí o que a gente está coletando de informação não é ainda não é o que realmente está acontecendo no embrião, e que a gente continua aí no mesmo barco. Essa é a opinião dele.
E ainda além do código, a gente consegue ter mais informações para selecionar o embrião, que é o conteúdo de DNA mitocondrial. Então, quando a gente submete o embrião à biópsia, né, dependendo do serviço que a gente utiliza, esse serviço terceirizado, esse laboratório terceirizado, ele pode nos enviar uma outra informação, que é o índice, né, o ratio entre a minha quantidade de DNA mitocondrial, também quantificada pela técnica de NGS, que é o mais indicado para minimizar os erros, normalizada pelo meu conteúdo de DNA genômico, e esse ratio vai me mostrar se eu tenho mais ou menos DNA mitocondrial do que um padrão esperado. A ideia é que quanto menos eu tenha desse DNA mitocondrial, mais me demonstre que esse embrião tem uma reserva normal de energia e que é um embrião que não está submetido a uma condição de estresse. Então, assim, eu acho que essa pergunta que esse artigo que eu coloquei aqui fez, é um artigo de 2017, será que ele é um novo marcador, né, do potencial embrionário? É um fato ou uma ficção? Acho que a gente ainda não confirmou o que ele é. Eu coloquei um artigo mais recente aqui, que não encontrou valor preditivo no conteúdo de DNA mitocondrial desses embriões euploides, então a gente vai associar isso já com embriões euploides, então ele já passou por uma seleção, né, porque são desses embriões euploides que a gente vai verificar esse conteúdo e tentar utilizá-lo como seleção embrionária em casos que eu tiver mais de um embrião euploide para transferência. Aí a gente pode entrar, já estou finalizando, a gente pode entrar na interpretação do código, então a gente leu o código, a gente viu constituição cromossômica, a gente viu se falta um cromossomo, se sobra cromossomo, se falta uma porção de um cromossomo, se sobra uma porção de um cromossomo, a gente consegue ver doenças, a parte gênica mesmo, doenças relacionadas à expressão gênica, a nucleotídeos de gene único, a gente consegue ver se esse embrião está secretando moléculas de DNA que nos predizem alguma informação a respeito da sua euploidia, a gente consegue avaliar esse conteúdo de DNA mitocondrial, a gente consegue usar toda essa informação aí para selecionar os nossos embriões para transferência. Isso tudo a gente já consegue fazer hoje. E aí, se a gente conseguir, esse código, ele tem uma interpretação, ele vai ser lido, né? Ele vai ser lido na forma de RNA. Não sei vocês, mas quando eu fiz a minha faculdade, eu só conhecia 3 RNAs, que era o RNA mensageiro, o RNA ribossomal e o RNA transportador. Hoje em dia, esse slide tem até que ser atualizado, porque tem uma família enorme de RNAs. E mais do que aquela que a gente conhecia, que era o RNA codificante, que ia ali formar uma proteína, ser traduzida em proteína, agora a família é muito maior do outro lado, que é a dos RNAs não codificantes. Eles não codificam uma proteína, mas eles têm um papel importantíssimo em toda a regulação da expressão gênica, que é até mais importante, né, do que a quantificação proteica, porque eles conseguem regular essa quantificação. E aí, vou colocar só um artigo aqui, que eu acho que é o futuro, talvez, né, com certeza vão vir mais dados a respeito disso. Alguns RNAs, que são esses microRNAs, que são RNAs que conferem, então, essa regulação da expressão desses genes, então, eles regulam como essa informação vai ser lida, eles são secretados em forma de vesícula. E, então, essas vesículas podem ter sua quantificação de forma rápida no meio de cultivo e podem nos predizer aí algo a respeito dessa competência embrionária. Então, mais uma técnica não invasiva. Agora, a gente não está falando de DNA, a gente está falando já de RNA, então um passo à frente aí da leitura desse código, também nos informando a respeito da competência do embrião, que não sei se futuramente a gente vai utilizar como ferramenta de seleção embrionária. Eu não vou entrar nesse tópico, vou só mencionar o proteoma metaboloma, que seria relacionado mais ao secretoma aí do embrião, então como que esse embrião modifica o seu meio, com relação ao seu requerimento nutricional, como que ele metaboliza tudo isso, como que tudo isso vai para o meio de cultivo e como tudo isso pode formar uma assinatura, seja aí desses radicais, seja aí dessas próprias proteínas que ele secreta, né? E aí a gente consegue, então, predizer, vendo essa assinatura, tentar correlacionar também como competência e utilizar. A gente tem muitos estudos básicos nessa linha, até mesmo do grupo do Fertility,
porém que a gente ainda não utiliza, né, são estudos ainda retrospectivos, tá? A gente já transferiu esse embrião já foi cultivado até o blastocisto, a gente sabe se ele formou um blastocisto ou não, e a gente volta lá atrás, vê esses perfis de assinatura, seja de proteína ou desses radicais livres, né, desses radicais de metabólitos, e a gente tenta correlacionar, então, com a sua capacidade, com o seu potencial de formar um blastocisto ou de implantar. A ideia é que futuramente a gente tenha tudo isso, né, numa plataforma, essa seria o ideal, onde a gente vai cultivando o embrião em um lugar que é um cultivo até otimizado, porque seria um cultivo não estático, e ao mesmo tempo a gente vai coletando toda essa informação que ele vai deixando no nosso meio de cultivo, e a gente avalia as vesículas de microRNA, a gente avalia o proteoma, a gente avalia todo esse secretoma aí embrionário. Uma coisa bem interessante, que é um artigo também recente, acho que é de 2020, esse artigo, mostrando, então, o quão importante pode ser essa parte do metabolismo, e aí a gente não está mais falando em selecionar um embrião, mas em entender o que está acontecendo, com base nesse perfil de metabólitos dele, e melhorar as condições de cultivo. Porque a gente sabe que as condições de cultivo podem interferir não necessariamente na quantificação, né, na constituição cromossômica do embrião, mas pode sim interferir nessa parte epigenética, que é um outro tipo de controle de expressão gênica. Então, se a gente sabe o que está acontecendo ali e consegue interferir com base nesse perfil de metabólitos, a gente consegue, a ideia seria a gente estar reprogramando, dando melhores condições de cultivo, evitando com que alguns pontos, então, negativos dessa epigenética aconteça e que a gente tenha melhores embriões para a seleção. Achei interessante colocar aqui para vocês. E aí, só para finalizar, a gente só está falando aqui de seleção, a gente não está interferindo no embrião. Lembra que eu falei, é o mesmo embrião, se vai passar por biópsia ou não, é a mesma, a chance de implantação dele era aquela que eu já tinha lá atrás, eu só vou ter uma informação extra nesse momento. Só que agora a gente tem ainda essa possibilidade, né, que é fora, por questões, obviamente, éticas, não foram feitas, mas não deveriam ter sido feitas essas edições, mas que é um fator completamente relacionado à reprodução assistida, porque se a gente quer manipular, né, seja até por uma indicação médica, a gente vai manipular in vitro nos estágios que a gente trabalha dentro do nosso laboratório. Então, a gente teve o surgimento da CRISP, né, que é uma tecnologia baseada numa informação da ciência básica lá, das bactérias, na verdade, de como elas reagem aos vírus quando infectadas. Então, elas captam alguns fragmentos de DNA desse vírus, criam uma memória genética dessa informação, e da próxima vez que elas forem infectadas, elas têm uma enzima que vai e picota justamente esse mesmo fragmento que elas guardaram de informação. E aí, em laboratório, foi, então, manipulada essa mesma enzima, ligada a uma molécula de RNA, o RNA pareia com o DNA, então, o que a gente consegue? A gente consegue levar onde a gente quer essa tesourinha, ela pareia onde eu quero, corta, seja por uma inativação ou seja por uma modificação. Então, é isso que foi feito, né, que até nasceram alguns bebês modificados, e as aplicações são inúmeras, e pode ver que todas elas, né, a grande maioria delas, vai envolver uma técnica de fertilização in vitro, onde eu vou editar um gameta, onde eu vou editar um zigoto, para ter aí uma resposta médica, por exemplo, para algumas doenças relevantes. Obviamente, os riscos são inúmeros, a gente pode ter riscos que eles chamam de off-target, então, você editou uma parte do DNA, mas com essa edição, você não sabe, a gente não tem a informação do que ele pode impactar em outras regiões do genoma, ou pode ter até o erro de chegar no alvo errado, né, que não era aquele alvo que a gente queria. E aí volta o mosaicismo, até na CRISP, porque ela pode ser ineficiente, ela pode não atingir todas as células que a gente esperava que ela atingisse. E aí eu vou ter, da mesma forma, embriões que volta ao termo de mosaico, alterados geneticamente, mas que aí eu não consegui atingir 100% das células que eu gostaria. As implicações são inúmeras, e aí foi só para
Na verdade, foi só para a gente levar isso, né? A gente está falando tanto de seleção embrionária, a gente ainda tem essa parte de edição que não está ainda na nossa rotina. Então, só para finalizar, a gente volta ali ao meu começo da aula. Então, no meu primeiro slide, eu tinha ali alguns embriões, né, pedindo para serem selecionados. Vocês podem ver que são embriões de terceiro dia, que é algo que era a nossa realidade alguns anos atrás, onde a gente olhava, esse é mais assimétrico, ele é mais simétrico, esse tem menos fragmentos. Certo, Antônia. O embrião para transferir. Hoje em dia, a gente leva o embrião até o estágio de blastocisto, então algumas vezes a gente nem chega até embrião para transferir, porque não tive embrião em estágio de blastocisto. Chegando no estágio de blastocisto, a depender da clínica, pode ser, tem algumas taxas de 90% de pacientes que são submetidas à biópsia embrionária, e a biópsia vai me dizer ali qual é o embrião euploide ou qual é o embrião que tem menor risco de uma doença poligênica a ser transferido. Então, hoje em dia, a gente muitas vezes, então aqui eu coloquei algumas simulações, esse caso eu tenho 3 blastocistos, fiz um PGTA, um euploide, não tenho seleção embrionária. Segundo caso, 2 blastocistos, 2 aneuploides, não tenho seleção embrionária. Terceiro caso, 1 blastocisto, submetido à biópsia embrionária, euploide, não tenho seleção embrionária. E último caso, um embrião em terceiro dia, que foi mantido em cultivo estendido e não atingiu o estágio de blastocisto. Não tenho seleção embrionária. Então, como eu falei, hoje é um luxo a gente ter que selecionar embriões no laboratório, porque essas ferramentas, né, que são, na verdade, são ferramentas que não fazem parte da nossa prática do dia a dia, né, não somos nós que estamos analisando essa sequência gênica, essa constituição cromossômica do embrião. Então, para a gente que trabalha com morfologia embrionária, com morfocinética, tem restado muito pouco para a gente opinar aí nessa seleção embrionária. E aí o que eu quero deixar para vocês é se vocês acham que a gente está no caminho certo. Não sei, eu tenho pensado muito a respeito disso, acho que muita gente tem passado por isso, a gente tem descartado muitos embriões no laboratório, então os índices de euploidia estão próximos de 40%, mas dependendo do perfil de pacientes, a gente chega a índices de euploidia de apenas 30% de blastocistos euploides. Então, a gente tem descartado no embrião, no laboratório, cerca de 70% dos blastocistos que a gente obtém in vitro. Isso otimizando todo o nosso cultivo para que a gente chegue a esses blastocistos. E aí eu fiz uma conta rápida. Se antes a gente partia de 100 embriões, a gente transferia tudo em terceiro dia, o que tinha, né? A gente não selecionar. Por sorte, às vezes a gente conseguia ter bons embriões no terceiro dia, algumas vezes não, a gente transferia. Então, você partia de 100 embriões transferidos no terceiro dia, considerando que eu tinha uma implantação de 20%, a gente não vou considerar faixa etária, né, não vou considerar fatores de infertilidade, vão sendo bem grosseira. Então, dos 100, 20 implantavam. Obviamente, eu tinha a parte de perdas gestacionais aí que a gente teria que computar, vamos computar cerca de 15%. Hoje, a gente tem 100 blastocistos em terceiro dia, independente da sua qualidade, a gente estende o cultivo. O padrão é 50% de blastulação, mas vamos considerar que a gente tem 60% de blastulação no nosso laboratório. Então, a gente fica com 60 embriões dos 100 aptos para transferência. Só que aí a gente submete esses 60 embriões ao PGTA, a técnica, né, de verificação da constituição cromossômica por NGS. E aí vamos considerar que a gente tem 40% de euploide, que é uma taxa alta, sem considerar, mais uma vez, idade, é bem grosseiro. Então, dos 60, se a gente vai ter 40% de euploide, a gente vai ter 24 aptos a serem transferidos. Vamos considerar que após a transferência a gente tem 70% de implantação, que é uma taxa altíssima. A gente vai ter cerca de 17 implantados. A gente tinha 20 antes. É muito grosseiro. Mas, assim, é algo que a gente tem pensado muito no nosso dia a dia, na seleção embrionária, nas ferramentas que a gente tem hoje, e acho que a gente tem que esperar um pouco e ver o que mais de informação vão vir dessas novas técnicas, seja da biópsia não invasiva, que é algo que a gente não vai descartar o embrião, né? Ela vai nos dar índice de chance dele ser aneuploide, então talvez a gente tenha mais transferência de embrião, a gente vai ter menos embriões fadados ao descarte, porque ele não vai vir com um título de aneuploide, ele vai vir com um risco de aneuploidia,
E aí vai depender da paciente optar ou não por essa transferência. É isso que eu queria passar para vocês, espero ouvir a opinião de todos, né, ou de alguns, em relação a esse tema. E obrigada. Esse é o meu contato, estou à disposição. Rita, primeiramente, muito obrigada pela aula, aulão, maravilhosa a sua aula. Eu lembrava que a sua aula era boa, mas eu não canso de me surpreender. Parabéns e muito obrigada. A gente tem algumas perguntas aqui no chat, eu acho que a Cris tem algumas coisas para falar, né, Cris? Vai ser muito mais eficiente do que eu aí nessa moderação. Bom, parabéns pela aula. Achei incrível como você conseguiu resumir multifatores numa aula de 1 hora. Estou impressionada, parabéns mesmo. E acho que você não poderia ter concluído a aula com um melhor questionamento, né? A gente aprende que 85% da implantação do embrião é competência da qualidade embrionária e 15% do endométrio. E o nosso maior mistério é como eles se comunicam, né? O crosstalk, e eu confesso que eu gosto muito dos estudos sobre microRNA para elucidar um pouco como o embrião e o endométrio se comunicam. Eu acho que o ponto importante que você fechou a gente tem tanta ferramenta, tanto recurso como estratégia de selecionar o melhor embrião e de buscar o melhor potencial de implantação. A gente está se perdendo um pouco do que é aplicável, o que não é. E eu acho que o importante é quem está ali na frente da paciente saber que a gente tem tudo isso de tecnologia disponível e propiciar isso de uma forma que a gente não cansa de dizer, mas eu acho que é o certo, que é individualizar caso a caso, que às vezes não é o que a gente acha que seria o ideal, mas é o melhor, aquele melhor embrião para aquele caso. E esse ponto que você fechou, eu também acho muito atual. Eu falo que se você for buscar aqueles trabalhos que a gente não podia fazer análise genética pré-implantacional, não podia selecionar, não podia criopreservar por questões religiosas, políticas, regionais, sei lá, culturais, a gente realmente chega nesses números que você levantou grosseiro. E é uma coisa que realmente eu acho que a gente tem que ainda ter essa preocupação de sucesso por ciclo, né, iniciado. Bom, parabéns, eu acho que essas questões que você levantou mesmo, quem sabe a inteligência artificial consegue elucidar todos esses recursos que a gente tem disponível. E parabéns, acho que tem algumas perguntinhas aí no chat, e aí a Dani pode ler para a gente. Dani, você está aí? Acho que tinha uma pergunta do doutor Adelino aqui. Ele parabenizou a sua revisão e ele perguntou qual a sua experiência em transferir mosaicos de baixo grau. Eu não tenho experiência em transferência de mosaico de baixo grau, tá? Na Androfert a gente não tem feito essa transferência. Algumas pacientes têm optado por manter esses embriões congelados. A gente não considera o mosaico aneuploide, né? Então, no nosso termo de consentimento de descarte, ele não entra como descarte quando a gente recebe o laudo. Então, a gente tem que entrar em contato novamente com esse casal. E aí eles têm mantido congelados, mas eu não tenho ainda experiência de transferência. Mas acho que aí no Fertility tem, Cris. Já vi aqui o doutor Eder, doutora Graziela presente. Vocês têm experiência sobre esse tipo de transferência, doutor Eder, doutora Graziela, doutor Mário? Oi, Cris, oi, todo mundo. Pessoal, eu tenho uma experiência muito pequena, viu, Cris? A maioria das pacientes que eu tive, elas não quiseram transferir, estão com os embriões congelados até hoje. E é uma dificuldade, né? Porque esse problema do mosaicismo é uma coisa que a gente já vem desde
do começo da medicina fetal, quando fazia biópsia de vilo corial, que já tinha esse problema, né? Que também tem um mosaico, né? Na biópsia de vilo, quando a paciente já está grávida. E a gente tem esse problema aqui do lado de fora, né? Antes de colocar o embrião dentro do útero. E é um problema que a gente sabe que pode se corrigir, né? Essas células com alteração, elas podem ter uma divisão um pouco pior e ter o próprio desenvolvimento natural, ter uma seleção. Mas as pacientes que eu tive, elas não quiseram transferir. A maioria não quis, sim. Eu acho que eu tive até uma que ela tinha uma alteração que era mosaicismo do cromossomo 2, a gente sabe que não vai nascer, que seria até um mosaicismo mais tranquilo para transferir, né, com menos risco, mas mesmo assim a paciente não quis. Então, Oi, assim, Cris. a gente... Desculpa, Eduardo, mas a experiência que eu tenho é a mesma da falta de coragem que eu tenho de transferir esses embriões mosaicos. Não tenho realmente nenhuma experiência, porque nunca transferi. Falta de coragem de todos, né, Maria? A gente está dentro do laboratório, né? Então a gente não tem contato com a paciente, mas o pouco que a gente tem, o que a gente sente é que a paciente, se ela optou pelo diagnóstico genético, ela não quer riscos. Então, assim, não faz sentido para ela transferir um embrião que não está escrito ali normal. É isso que a gente sente. Só que a gente, no dia a dia, a gente tem visto que a gente tem descartado embriões de morfologia. É o que eu falo. No nosso tempo de experiência que a gente tem de casa, a gente trabalhou mais tempo sem a biópsia do que com ela, né? Então, a gente trabalhou vendo esses embriões serem transferidos e implantando e dando origem a nascidos vivos. Isso eu estou falando do perfil da cara dele, eu vejo lá. E hoje em dia eu estou descartando esses embriões. Então, a genética está fazendo com que a gente descarte. Isso não estou falando só de mosaico. Estou falando de muitos aneuploides ali, uma monossomia que a gente vê, que a gente não sabe realmente qual vai ser a implicação, não sabe se também é representativo de um todo, porque pode ser que no laudo não está como mosaico, mas é aquilo que eu mostrei no esquema, né? Não é mosaico, mas o embrião era mosaico, é que a gente tirou de uma região ali que tinha a maioria dessas células, né? O que o Capalvo diz é que é muito intrínseco da técnica também, né? Então, a gente não sabe como que estão sendo gerados esses resultados aí, esses mosaicos. Mas o que a gente vê como embriologista hoje é que a gente está descartando muitos embriões morfologicamente com perfil de que a gente sabe que grande parte formaria um embrião em casa, pela experiência que a gente tem de mais longa data sem ter a biópsia no nosso dia a dia, e a gente está descartando, né? E muitas pacientes não vão ter nem a segunda chance, porque não vão se submeter a outro ciclo, às vezes não tem. Ao pouco que eu tenho de contato com a paciente, que a gente ouve, às vezes, é que elas ficam, assim, apavoradas pelas alterações que vem no laudo, sendo que 95% não são alterações compatíveis com a vida, que é realmente o medo delas, né? É uma falha de implantação que ela teria ali tentando em casa e não engravidaria. Então, é bem preocupante, assim, acho que com ferramenta. Eu sou apaixonada pela morfologia embrionária, fiz meu doutorado aí no Fertility com morfologia embrionária, né, com padrões de morfologia embrionária. A gente avaliava no nosso dia a dia inúmeros critérios sem morfocinética. Esses critérios eram informativos da nossa chance de blastulação, mas hoje em dia a gente não precisa mais disso, porque a gente deixa o embrião lá e descobre se ele vai chegar ou não. Eram pouco preditivos de implantação, mas predizer implantação é muito difícil, né? São fatores inúmeros. A chance de não implantar é maior que a chance de implantar, por melhor que seja o seu laboratório. As nossas implantações não são maiores que 50%, sem a gente não está considerando biópsia. Então, é muito difícil conseguir um modelo preditivo, porque você joga uma moeda e acerta a mesma coisa. Mas a gente sabe que, pelo que a gente via antes, tem muita coisa aí que implantaria. Mas é a ferramenta que a gente tem. A minha aula era de seleção embrionária, é por isso que eu falei, quando eu aceitei, depois eu pensei, falei, nossa, mas a gente não tem mais esse problema no laboratório, né? Eu faço muito pouco hoje de seleção embrionária, porque a gente manda para a genética e a genética nos responde qual é o que a gente vai fazer com aquele embrião. Doutora Graziella, você ia comentar?
Não, eu ia falar também que eu não tenho experiência com transferência de mosaico, realmente as poucos pacientes que eu tive não quiseram transferir. Mas esse questionamento da Rita eu achei muito interessante mesmo, porque a gente está colocando mais tecnologia, a gente está entregando menos, né? A gente deixa de transferir muitos embriões, eu acho que a gente tem a falha do método de análise também, que é uma variável que a gente fica sem, a gente não sabe como é que é o setup desse equipamento para fazer esse diagnóstico que entrega de resultado, né? Então a gente tem essas alterações que realmente a maioria das vezes a gente não vê uma síndrome de Down que vem no laudo, né? A gente vê uma alteração que seria aquela falha de transferência que não ia dar em nada, ou seria aquela gestação bioquímica que a gente acaba deixando de transferir com aumento de custo e deixando, às vezes, a construção dessa família cada vez mais difícil e mais cara, né? Não, e assim, a gente vê como são alterações que não ia dar em nada, e aí do outro lado você olha um blastocisto AA. Você transferia um embrião de 8 meses, dia 3 e dava num nascido vivo, e hoje é um blastocisto AA que não vai dar em nada. É muito questionável. Quando a gente começa a descartar os embriões ali, é muito questionável. Mas são as ferramentas que nós temos hoje. Eu acho que a não invasiva, eu tenho muitas dúvidas a respeito dela, né? Eu participei de um outro encontro da MEC, acabei lendo todos os artigos, agora eu não me lembro mais, mas eu lembro que lendo eu fiquei com várias dúvidas ali das informações que eram passadas, né, dos potenciais preditivos para alguns perfis de paciente, da diferença entre as clínicas, das contaminações e etc. Porém, eu acho que quando tudo se acertar, vai ser muito melhor para a gente no laboratório, porque aí, como o doutor Mário falou, a paciente tem receio, ele como médico pode ter receio, porque ali no laudo está escrito alterado. Agora o outro vai vir como uma chance de estar alterado. E aí vai caber a paciente que se ela vai querer apostar ou não nessa chance. Então a gente vai ter essa informação da chance. Hoje tem lá uma monossomia do cromossomo 1 e a gente acha que a chance é aquele 1% que está lá de erro do NGS. Mas na verdade, pelo que dá, né, pelo que a gente tem visto aí nesses outros estudos, não é. Com certeza. E eu achei legal o jeito que você colocou a sua aula, acho que chamando a atenção para o que a gente já sabe, que a estratégia para selecionar o melhor embrião começa desde ali dos gametas, né? Desde o ambiente que eles vieram, aquele slide que você colocou lá, que estava até apagando as informações para formar um embrião. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que lembrar no dia a dia, é importante, né? A gente deixou essa liçãozinha de lado um pouco e tem focado só no melhor embrião, bonitinho, morfologicamente. Eu vejo que agora já tem alguns grupos até estudando sobre toxicogenética, né? Pensando na qualidade dos ócitos que a estimulação ovariana controlada traz para a gente. Então, eu acho que vale a pena aí todo mundo considerar, desde a estimulação ovariana controlada até o momento da transferência. É que acho que a gente tem que pensar assim, o crivo vai ser forte aí, vão sobrar só os fortes, né? Com toda o que a gente tem feito hoje no laboratório. Então, a gente tem que partir de muitos, não muitos em quantidade, né? Tem que pensar em quantitativo e qualitativo também. Então, a gente tem que pensar no estímulo ovariano para ter um número adequado e de boa qualidade. A gente tem que pensar no gameta masculino para fazer algo diferente ali que possa melhorar. No cultivo embrionário, né, na controle de qualidade laboratorial, para não ter nenhum fator que faça com que essa potencial de chegar a blastocisto sofra alguma intervenção por uma falha nossa, né? Que a gente tenha a melhor condição, pensando na epigenética, etc., e que aí a gente consiga os melhores blastocistos e um número adequado. E aí a gente torce para que a gente consiga ter entre esses, ter um euploide ali. Pode ser que a gente teria mais de um em casa? Pode ser, mas que a gente tenha esse um, né? Que a gente trabalhe para ter esse um. Bom, a gente tem mais alguma
Bom, todo mundo aqui no chat, eu dei uma saidinha ali, não sei se a Cris já falou, mas todo mundo aqui dando parabéns pela aula, falando da excelente aula. Obrigada. Mais alguma colocação, Cris? Não, só isso. Eu até tinha uma pergunta, mas eu vou perguntar para todo mundo, mas eu vou deixar para o próximo, pelo tardar do horário. Depois eu levo bronca da direção. Bom, pessoal, Cris, Edward, Jo, Amanda, alguém tem mais alguma colocação? Bom, Não então tenho, não. queria... Hã? Só queria dar os parabéns, eu acho que a aula da Rita foi, assim, excepcional. Não, é... Parabéns, viu? Não, realmente a aula da Rita é bizarra. Eu não canso de me surpreender, mas é isso aí. Rita, mais uma vez, super parabéns pela aulona. Espero que você venha mais vezes, não fique tanto tempo sumida aqui da gente, que a gente sente falta. Doutor Mário, doutora Rose, doutora Grazi. Beijos. Então, tá bom, pessoal. Brigadão pela presença de todo mundo aí. Foi o Juno Clube com maior presença. Rita, a gente bateu 100 pessoas. Eu falei para você que não batia de 18, não passava de 18, mas era mentira. Eu sabia que ia vir uma galera. E a gente teve um monte de gente aí. Obrigada pela participação de todo mundo. Obrigada mais uma vez, Rita, Cris, Amanda, todo mundo. Jo, um beijo grande para vocês aí. Beijo, e boa noite. Eu vou encerrar aqui, tá bom? Posso tirar uma dúvida final? Oi, Vitor. Só rapidinho, a Fernandinha está falando aqui, a doutora Fernanda. A declaração de amor. We love you, Ritoca. Fernanda está escondida. Fernanda não falou nada, hein, ó. Ela mandou um We love you, Ritoca, só para a gente saber que ela está aí, até as 8h30 da noite. Eu tô feliz que a Amandinha tá aqui. Pois é, primeira vez que a Amanda aparece. Nossa, eu tô até emocionada, olha, ele tá de batom. Tô até que arrumando meu cabelo aqui. Acho que o Vitor... Vitor, acho que queria fazer uma pergunta. Pode falar, Vitor. É só para reforçar e tentar entender uma coisa. Quando vocês falam de mosaicismo, seria até dia 2, dia 3, seria do dia 3 ou dia 4 o desenvolvimento para fazer a transferência? É isso que tem a ver com o mosaicismo? Do dia de fertilização, dia 2 ou dia 3, que é transferido antes, um pouco antes que ele vire o blástulo? É isso que se refere o mosaicismo? O mosaicismo, Vitor, imagina que o embrião ele tem várias células. Pode ser no dia 3, tem 8 células. Aí você espera que todas as células tenham a mesma constituição cromossômica. Por exemplo, normal, todas. Mas pode acontecer um erro. O erro pode acontecer lá no começo do desenvolvimento, quando ele é um zigoto ainda. Aí aconteceu um erro. Aí todas as células do embrião vão carregar esse erro. Então, o embrião é alterado. Agora, o erro pode acontecer durante uma divisão celular, depois da divisão da meiose, depois da segunda meiose. Então, quando você já tem um embrião, por exemplo, com 4 células, uma célula divide errado, as outras não. Então, o seu embrião, quando ele tiver 8 células, parte das células dele vão estar alteradas e parte não. Então, isso é um embrião, é um mosaico. Por quê? Porque as células dele, se você vê uma célula ali, tira uma célula e analisa, ela não representa o embrião como um todo. Ele não é equivalente, não tem a mesma constituição. Isso é um mosaico. Aí pode acontecer nas clivagens mitóticas do 3º dia para o 4º, pode acontecer em algum ponto aí da divisão. Pode acontecer mais de um erro, e aí ele é um mosaico que cada célula que você tirar pode ter 3 grupos de alterações, 3 grupos de celulares com diferentes informações. Essa é a ideia do mosaico. Por isso que tem lá até no slide estava como patchwork, sabe? Já viu uma colcha de cama cheia de retalhos? Já ouvi falar.
São tudo diferentes. Sim, Não vai ser fica o mesmo. alterado. Entendi agora. É quando mosaico é quando tem problema na estrutura. Vai ter um problema. Obrigado. A coxa de retalho é ótimo. É um ótimo exemplo. Obrigado por explicar. É que eu vou te explicar por que eu fiz essa pergunta, para tirar a dúvida. Era só para não ficar confuso e também porque onde eu estou fazendo meu estágio, que é a Clínica Invento, uma das opções de transferências é no dia, quando tem pacientes que geralmente preferem uma transferência no dia 3, ao invés de ficar no blastocisto. Ou é no blastocisto ou no dia 3, dependendo da paciente que esteja lá. Por isso que eu quis só fazer essa pergunta e tirar essa dúvida. Só por isso. Tá certo, Vitor. Mas a ideia, Vitor, é que se ele tem o mosaicismo, não tem o que fazer, tá? Não é a biópsia que vai corrigir isso. Ela só vai te dar uma informação. Então, o embrião que a gente está trabalhando vai ser sempre o mesmo. A gente só vai usar essas técnicas para ter mais informações, mas a gente não tem como melhorá-lo ainda. Muito obrigado, Rita. Isso Nada. foi super esclarecedor. Obrigada. Bom, pessoal, posto isso, vamos jantar? Vamos. Então tá bom, pessoal. Super obrigada, Rita. Obrigada. Gratidão. Bom revê-los. Vou finalizar aqui. Beijo, beijo. Beijo.